Olá, eu sou a Lela Maier e estou aqui a convite do Portal Gás para contar uma história para vocês. É que em tempo de quarentena, né, a gente precisa se cuidar. E se é para ficar em casa, nada melhor do que escutando uma boa história. A história que eu trouxe para partilhar com vocês hoje veio lá da Itália e chegou aos meus olhos através deste livro aqui, O Homem que Contava Histórias. E ela se chama Uma Questão de Interpretação. E assim conta a história. Era uma vez um rei já muito velhinho e doente. Após a sua partida, o seu jovem filho tornou-se rei. Logo que assumiu o reinado, ele pediu aos seus conselheiros que lhe levasse para conhecer as terras que havia herdado. Sim, porque o jovem rei jamais havia saído das terras do castelo. Foi assim que no dia seguinte os conselheiros mandaram encilhar os cavalos e se colocaram em viagem. O rapaz ficou encantado com tudo que via. Eram flores novas, novas árvores, novas terras e como havia terras. O rapaz realmente estava muito encantado. Foi quando ele enxergou lá no alto de uma montanha uma construção que jamais havia visto. Sim, porque não era possível enxergá-la do castelo. Ele pediu então que seus conselheiros lhe levassem até lá. Foi então que se colocaram a subir a montanha. E quando chegaram lá em cima, que encantamento! Primeiro que lá do alto dava para avistar todas as terras do reino. E outra, o jardim. O jardim daquele lugar era mais belo que qualquer jardim do castelo. E ele quis saber o que era aquela construção. Seus conselheiros, então, lhe disseram que aquele lugar era um mosteiro. Ali viviam vários monges a meditar e a estudar todos os dias. E o jardim era a obra do jardineiro. Foi então que o rapaz achou que aquele lugar seria um belo lugar para passar o seu verão. Que lindo seria lá do alto, muito mais fresquinho do que no castelo, e em meio àquelas flores todas passar o seu verão. Quando voltaram ao castelo, o rapaz pensou num modo de conseguir aquele mosteiro. Primeiro ele começou a conversar com os conselheiros e dizer que pensava que para os monges que queriam tanto se elevar espiritualmente e sempre tornarem-se mais e mais sábios, seria talvez interessante que eles pudessem peregrinar pelo mundo. Assim poderiam conhecer novas culturas e tornarem-se cada vez mais sábios. Alguns conselheiros até que simpatizaram com a ideia, mas outros ficaram pensando como fariam os monges já bem velhinhos para saírem assim peregrinando o mundo afora. O rapaz viu que aquela história não estava colando muito bem, não. Ele então teve uma ideia. Decidiu que talvez eles deveriam, assim, provar essa sabedoria. Porque, veja bem, se de fato os monges estudam tanto, eles devem ser muito sábios. Então, sem dúvida, se eles viessem para um diálogo com o sacerdote do reino, eles provariam a sua sabedoria. Se aprovassem, poderiam ficar com as terras do mosteiro. Caso contrário, deveriam sair pelo mundo a peregrinar. Foi então que a notícia se espalhou pelo reino. E ela foi se espalhando até que chegou lá no alto, no mosteiro. Quando chegou lá, foi um rebuliço só, porque os monges ficaram muito aflitos, porque o sacerdote era o homem mais sábio do reino, formado em ciências da natureza, em filosofia, matemática, astrologia, todas as ciências da época. Qual deles seria capaz de levar essa discussão e poder vencê-lo?
porque se não o vencesse, ele seria o responsável pelo fato de que todos os monges teriam que sair do mosteiro. Olha, foram muitas horas de discussão, até bate-boca deu, e nada se concluiu. Começou-se nova discussão, até que lá no fundo da sala, um dedo se levantou. Era o jardineiro. O jardineiro que disse assim: "Uai, eu não sou assim estudado que nem vocês, né? Mas eu sou bom de prosa. E o seu rei, ele disse que é para ir lá conversar, bater uma prosa com esse tal de seu sacerdote. Se vocês quiserem, eu posso lá bater uma prosa com ele, sou bom de prosa mesmo." Os monges começaram a discutir novamente. Imagina, se eles que estudam tanto não se sentiam capazes, iam deixar que o jardineiro fosse representá-los? Acontece que algumas horas depois, nenhuma solução haviam encontrado. Foi então que no dia da tal da conversa, da prosa, desceram lá de cima do morro o jardineiro e 2 monges. Quando chegaram no palácio, não era só o rei, o sacerdote e seus conselheiros que estavam por lá. Todos os súditos que puderam entrar, entraram, porque todos queriam ver como ia acontecer aquela discussão. Foi então que, ao perceber que quem ia levar aquela discussão seria o jardineiro, o sacerdote resolveu que não ia gastar uma gota de saliva sequer. Sim, porque ele era muito sábio, mas também muito arrogante. Ele decidiu que gestos seriam suficientes para ganhar aquela conversa. E a conversa deu-se assim. O sacerdote apontou seu dedo indicador para o céu. E o jardineiro, em resposta, apontou seu dedo indicador para o chão. Ninguém entendeu nada. Mas o sacerdote fez cara de sério. Foi então que ele pensou num segundo argumento e mostrou o seu dedo indicador assim, pertinho do nariz do jardineiro. O jardineiro, em resposta, mostrou os 5 dedos da sua mão. E o sacerdote, nesse momento, empalideceu. Foi então que o sacerdote colocou a mão no bolso e tirou de lá uma laranja. O jardineiro, em resposta, também colocou a mão no bolso e tirou de lá um pãozinho. Nesse momento, o sacerdote caiu de joelhos aos pés do jardineiro. Olhou para o rei e disse: "Vossa Majestade, eu não tenho mais condição de levar esse diálogo com este homem tão sábio. Por favor, cumpra com a sua palavra e entregue as terras do mosteiro aos monges." O rei, sem entender absolutamente nada, cumpriu com a sua palavra e entregou as terras do mosteiro aos monges, que foram embora, junto com o jardineiro. Quando eles saíram, o rei pediu que o sacerdote lhe explicasse o que havia acontecido lá, porque ele não havia entendido nada. E o sacerdote, então, explicou. Disse que, ao apontar o dedo para o céu, havia dito que neste mundo devemos respeitar as leis divinas. E o jardineiro, ao apontar o seu dedo para o chão, disse que sim, que devemos respeitar as leis divinas, mas também devemos respeitar a Mãe Terra que nos dá o alimento. O sacerdote, então, usou seu outro argumento e mostrou seu dedo indicador, mostrando ao jardineiro quanto o homem é egoísta e vive em solidão por causa disso. E o jardineiro, em resposta, mostrou os 5 dedos da sua mão, dizendo que não somos sozinhos, não. Se deixarmos o egoísmo de lado,
podemos nos ajudar. Por fim, o sacerdote lançou seu último argumento, mostrando ao jardineiro, lembra? Uma laranja. Mostrando a ele que, por mais que sejamos sábios, por mais que passemos a vida inteira nos bancos escolares, somos incapazes de produzir os frutos que a Mãe Natureza nos dá. E o jardineiro, lembra? Mostrou o pãozinho, dizendo que não, que nós somos capazes de aprender com a Mãe Natureza. E com ela, se formos assim, de coração abertos, aprendemos a plantar o grão, respeitar e esperar o tempo da colheita, colher e moer a farinha, e da farinha fazer o pão. O rei, naquele momento, entendeu que realmente os monges mereciam ficar com as terras do mosteiro. Só quem ainda não havia entendido essa história foram os monges, porque eles saíram de lá antes que o sacerdote começasse a sua explicação. Pediram então para que o jardineiro lhes desse alguma explicação, porque eles também não haviam entendido nada. E o jardineiro começou a sua explicação e disse assim: ué, eu até que nem sei bem o que aconteceu, porque assim, aquele doutor sacerdote, ele me convidou para levar um dedo de prosa. Aí quando cheguei lá, ele não quis prosear. Aí ele quis brincar. Aí a gente brincou. Aí ele queria conversar assim usando as mãos, né? Aí eu conversei usando as mãos. Daí ele fez assim, ó. Ele mostrou lá pro céu, né? Com o dedo dele assim. Aí eu olhei pro céu e vi que ia chover. E daí eu mostrei pra ele a terra e pensei, mas que beleza que vai chover, que minhas plantinhas estão precisando mesmo de um pouquinho d'água. Mas fiquei tão feliz, o homem ficou sério, sabe? Aí, judiaria, gente, daí eu vou contar. Ele me botou assim bem pertinho do meu nariz, que eu pude ver o dedo dele. Na ponta, assim, bem na ponta do dedo dele, mas tinha um calo, que era quase maior que o dedo do homem, coitado. Mas me deu uma dó, que eu peguei e mostrei assim, ó, toda a minha mão cheia de calo para ele ver que não tava sozinho nessa. Mas o homem ficou tão assustado que chegou a ficar branquinho, de tanto calo que viu na minha mão. Aí, depois disso, ele, sabe, ele me mostrou uma laranja. Aí eu entendi tudo. Entendi que era a hora do lanche. Aí eu fiz o quê? Mostrei pra ele o meu pãozinho que ia dar pra ele, porque eu mesmo que fiz o pãozinho pra merenda, sabe? Mas o homem ficou nervoso, gente. Não sei se ele não come pão, o que foi, mas ficou nervoso, se ajoelhou e disse pro seu rei lá entregar as terras do mosteiro pra gente. Eu não entendi muito bem por que ele ficou tão nervoso assim. Mas o que eu sei é que agora tá tudo certo. Vocês podem aí continuar estudando, meditando, e eu posso continuar cuidando das minhas plantinhas. Bem bom isso, né? E assim termina uma questão de interpretação. Como já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se trumbica. Não fosse o sacerdote tão arrogante, talvez essa conversa tivesse sido diferente. Espero que vocês tenham gostado da história. A gente se encontra numa próxima história. Mas não esquece, em tempo de coronavírus, se puder, fica em casa. Tchau!